todos, aqui é o professor Antônio Oliveira, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje iremos falar sobre introdução à óptica geométrica. Imaginem um mundo sem espelhos, sem janelas, sem sombras. Ou ainda, tente pensar como você entenderia o que acontece com a luz quando olha no retrovisor, quando vê seu reflexo numa poça d'água ou quando entra em um quarto escuro com um feixe de lanterna. Entender a óptica geométrica é compreender como a luz se comporta nos fenômenos do dia a dia. E isso envolve raciocínio, visualização espacial e até um pouco de filosofia sobre o que é ver. Curiosidade: você sabia que os morcegos não são cegos, mas usam a ecolocalização porque a luz não se propaga bem em cavernas escuras? Já os humanos dependem fortemente da luz para entender o mundo ao redor. Quais são os objetivos de aprendizagem desta aula? É explicar o que é a luz e como ela se propaga, diferenciar a sombra e a penumbra com base no comportamento da luz, aplicar as leis da reflexão na análise de espelhos planos, localizar e descrever imagens formadas por espelhos planos, construir esquemas e experimentos simples para visualizar os fenômenos ópticos. Vamos começar com a seguinte pergunta: o que é luz e como ela se propaga? Na teoria moderna, nós temos a definição de que a luz é uma forma de energia eletromagnética visível. Isto porque existem outras formas de energia eletromagnética que o nosso olho não é capaz de ver. Então, aquilo que podemos perceber é que chamamos de luz. Existe uma definição mais ampla de luz não visível. Nesse sentido, por exemplo, temos o ultravioleta e o infravermelho. Esse nome vem exatamente de estar acima do violeta, ultravioleta. Então, para espectros de luz acima do violeta ou ultravioleta, não é visível. Então, essa luz não é visível e nós não podemos vê-la. Assim como abaixo do vermelho, que seria o infravermelho, também é um tipo de luz que não podemos ver. Então, neste primeiro momento, vamos chamar de luz aquilo que podemos ver, embora exista uma definição de que luz é muito mais do que isso. Mas na óptica geométrica, a luz é aquilo que podemos ver. E a outra coisa, na óptica geométrica, vamos estudar a luz considerando que ela sempre se propaga em linha reta, como se fossem raios luminosos. E aí nós temos um experimento sugerido. Você pega 3 cartolinas com um pequeno furo no centro e tenta alinhar os furos na direção de uma vela acesa ou uma lanterna. A luz ela só vai ser vista se os furos estiverem perfeitamente alinhados, como é mostrado aqui na figura ao lado. Então esse já é um dos princípios da óptica geométrica. Qual é esse princípio? Que a luz se propaga sempre em linha reta. Então vamos à leitura. No meio transparente, a luz se propaga em linha reta. Assim, pela figura que nós estamos mostrando, onde nós temos um observador, ele só vai enxergar a chama da vela se os orifícios estiverem em linha reta, se estiverem alinhados um com o outro. Caso contrário, ele não poderá ver essa luz da vela. Formas de propagação da luz. Embora a luz se propague em linha reta, ela tem 3 maneiras de se propagar. Então a luz se propaga na forma de 3 tipos de feixes luminosos que são formados por vários raios de luz. Um raio de luz ele se propaga em linha reta, mas quando eu tenho um feixe de luz, pode ser que isso não aconteça. Então estes 3 feixes podem se comportar da maneira que vamos ver abaixo. Estes são algo como linhas de luz, a forma mais básica de propagação. Então temos os feixes paralelo. Um feixe paralelo, os raios de luz são paralelos um com os outros, sem ângulos de abertura para separá-los no decorrer da propagação no meio. Essa forma é muito utilizada em holofotes ou lanternas para mergulho e principalmente em lasers. Normalmente os lasers temos um feixe paralelo. Feixe divergente.
convergente. Há um ângulo de abertura entre os raios de luz que faz com que eles se separem à medida que se propagam no meio. Então a luz aqui, ela está abrindo, vamos dizer assim. Exemplos desses feixes são as lâmpadas domésticas ou as lanternas comuns. E temos o feixe convergente. Ocorre quando raios de luz se aproximam no decorrer da propagação. Para este efeito é necessário algum tipo de lente. Um exemplo é projetar a luz do Sol em uma lupa para causar a combustão em pequenos pontos. Então, neste caso aqui, o último caso do feixe convergente, a luz agora ela está sendo concentrada em um único ponto. Esse é um feixe convergente. Qual a diferença entre o convergente e o divergente? O divergente, podemos dizer que a luz está sendo espalhada, enquanto no feixe convergente, a luz ela está sendo concentrada. Pensando na propagação da luz, vão existir meios que vão permitir que a luz se propague totalmente por aquele meio, que se propaguem parcialmente ou que não permita a propagação da luz naquele meio. Desta forma, vamos ter os meios chamados de transparentes, translúcidos e opacos. O que são cada um desses meios? Meios transparentes. Os objetos são vistos com mais nitidez através de diversos meios materiais, como o vidro comum, a água em pequenas camadas e o ar. Meios translúcidos. O vidro fosco, o papel de seda e o papel vegetal, por exemplo, permitem a visualização dos objetos, mas sem nitidez. E os meios opacos? Os meios opacos, nós temos vários meios, por exemplo, a madeira, o concreto e tantos outros. Aqui na imagem nós temos o vidro de um para-brisa e vejam que a luz se propaga muito bem sobre este vidro, permitindo que eu veja o que está do outro lado do vidro. Já nesta imagem aqui, nós temos um vidro fosco e esse vidro fosco, ele até permite que eu veja esse girassol que está atrás dele, mas eu não vejo com nitidez. Então, nem toda a luz é transmitida de um lado para o outro. Já no terceiro caso, onde nós temos o meio opaco, nós temos aqui tapumes que não permitem ver o que está do outro lado dessa parede. Então, estes são os meios transparentes, translúcidos e opacos. O conceito de sombra e penumbra. Quando a luz ela está se propagando e existe um meio opaco, esse meio opaco faz com que haja a projeção da sombra. Mas se a fonte de luz ela for extensa, ou seja, muito maior, ou ainda que não seja muito maior, mas tenha uma extensão relativa ao objeto opaco, nós podemos ter o que chamamos de penumbra, que não é exatamente uma sombra bem definida. Então podemos ter a sombra e a penumbra causada por esse obstáculo ou por este corpo opaco que não permite a passagem total da luz. Vamos ao conceito. Quando a luz encontra um obstáculo, parte dela vai ser bloqueada. E isso gera áreas de sombra, que são áreas sem luz, e áreas de penumbra, que tem luz, mas não a luz total, ou seja, uma luz parcial. Então a sombra, nós temos a ausência total de luz, a região é totalmente escura, e a penumbra, nós temos uma região parcialmente iluminada, uma região parcialmente escura. Um exemplo aqui na imagem, nós temos uma fonte pontiforme, ou seja, uma fonte muito pequena que pode ser representada por um ponto, e essa luz ela vai iluminar tudo ao seu redor, essa fonte de luz, e é colocado um corpo opaco que vai servir como obstáculo, e isso vai fazer com que tenhamos a projeção de uma sombra nesse anteparo aqui. Logo, aqui vamos ter a sombra com ausência total de luz. Mas se pensarmos em uma fonte que não seja pontiforme, uma fonte extensa, ou seja, que as dimensões dela sejam até grande, mas esse grande, isso vai depender do nosso objeto que está sendo o obstáculo. Por exemplo, uma lâmpada e um celular, a depender da distância em que estão, nós podemos considerar essa lâmpada como uma fonte extensa quando eu comparar com o celular, mas depende da distância. Se essa lâmpada estiver muito distante do celular, ainda assim eu posso considerar ela como uma fonte pontiforme. Então vai depender um pouco da distância, do tamanho do objeto, no caso a gente está falando do celular, e do tamanho da própria fonte. Então isso é um pouco relativo, pois depende do tamanho da fonte, do objeto e da distância entre eles, para que possamos considerar essa fonte como fonte extensa ou como uma fonte pontiforme.
Mas se tivermos uma fonte extensa, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que vamos ter uma região que não vai ser bloqueada lá no anteparo. Nesse caso, ela vai ser totalmente iluminada. Vai ter uma região no anteparo que vai ter pouca luz, pouca iluminação, ou vai ser parcialmente iluminada. Essa é a região de penumbra. E vai ter uma outra região que vai ser totalmente bloqueada. Essa é a região da sombra, como está mostrado aqui na figura. Então temos sombra, penumbra e região totalmente iluminada quando existe essa configuração entre o corpo opaco e a fonte extensa. Atividade prática sobre sombra e penumbra. Você pode fazer isso com uma lanterna em sua casa. Então use uma lanterna em um objeto opaco, por exemplo uma caneca ou qualquer outra coisa, para projetar a sombra dela na parede. Você vai variar a distância. Lembra que eu falei que a distância importa para considerar se a nossa fonte é uma fonte pontual ou uma fonte extensa. A distância importa, então você vai variar a distância e observar como mudam a sombra e a penumbra. Uma dica da visualização: você pode simular isso com papelão usando o sol como fonte de luz também. E aí o que vamos observar? Ao variar a distância entre o objeto e a parede, você poderá observar como a região de penumbra aumenta ou diminui dependendo da posição relativa entre a fonte de luz, o objeto e a superfície de projeção. A partir das definições que fizemos inicialmente, podemos agora falar sobre as duas leis da reflexão que vão servir para os espelhos planos. Os espelhos são objetos que estão presentes no nosso dia a dia. Todos normalmente vão para frente de um espelho para olhar sua aparência, para se arrumar. Mas vejamos como funcionam os espelhos segundo a explicação física. Quando a luz atinge a superfície lisa do espelho, e sim, para que tenhamos um espelho, ele tem que ter uma superfície bem lisa, essa luz vai bater no espelho e vai refletir, ou seja, ela bate e volta. Esse bater e voltar, nós chamamos isso de reflexão. E esse fenômeno de reflexão, a luz bater e voltar novamente para onde veio, segue duas leis fundamentais. A primeira lei da reflexão diz que o seguinte: vamos ter um raio que incide no espelho e depois esse raio vai ser refletido. Então nós temos o raio incidente e o raio refletido. E existe uma linha que é perpendicular ao espelho e perpendicular a esse ponto de incidência, que nós podemos chamar isso de reta normal. Normal exatamente por ser perpendicular. Normalmente tudo que é perpendicular, existe um conceito matemático de reta normal. Essa reta normal é uma reta que é perpendicular à nossa reta de referência. Então, a ideia aqui é que esse raio de luz incidente e o raio de luz refletido e a reta normal, nós podemos colocar todas essas três retas, vamos dizer assim, a reta do raio de luz incidente, a reta do raio de luz refletido e a reta normal em um mesmo plano. Então, essa é a primeira lei. O raio incidente, a normal e o raio refletido estão no mesmo plano. E a segunda lei diz o seguinte: o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso tomado a partir do ponto de incidência e da reta normal, como está aqui no espelho. Então, aqui nessa imagem temos um espelho, um raio de luz que bate nesse espelho e é refletido. Então, um raio de luz incidente e o raio de luz refletido. Esse θ aí, que é o ângulo de incidência, vai ser igual ao θr, que é o ângulo de reflexão. Então, é isso que diz a segunda lei. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Experiência prática com os espelhos para verificar a segunda lei e até mesmo a primeira lei, ou seja, em que normal, raio incidente e raio refletido estão no mesmo plano, ou que o ângulo do raio incidente é igual ao ângulo do raio refletido. Então, qual é a experiência que você pode fazer aí na sua casa? Use uma régua e uma lanterna para mostrar o raio de luz refletido em um espelho plano. Marque os ângulos com um transferidor. Você
Você também pode usar, se você tiver, um laser, que a experiência fica mais interessante ainda, uma vez que o laser tem um feixe de luz paralelo. Normalmente uma lanterna vai ter, como vimos lá no início, um feixe de luz divergente. Mas vamos à continuação da leitura. Essa experiência simples permite verificar na prática as leis da reflexão, confirmando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quais são os materiais necessários para você fazer essa experiência? O espelho plano, que normalmente todos têm em casa, uma lanterna ou um laser, uma régua, um transferidor e folha de papel branco. A folha é para você anotar os ângulos em que a luz está sendo, tanto para anotar os ângulos de incidência e de reflexão e as distâncias, de forma a verificar que a primeira e a segunda lei de fato são válidas. Formação de imagens em espelhos planos. Nós vamos dizer que a imagem formada por um espelho plano, ela é virtual. E por que ela é virtual? Toda imagem que vamos observar, seja no espelho e mais à frente quando formos discutir as lentes, nós podemos chamar ela de imagem virtual ou imagem real. E qual a diferença de uma para outra? A imagem real é uma imagem que pode ser projetada em uma tela. Então, se eu tenho um feixe de luz e ele bate no espelho, e quando eu olho ali no espelho e vejo alguma coisa, mas aquela coisa ela não pode ser projetada, então aquela imagem é uma imagem virtual. Por exemplo, quando eu me olho no espelho, eu vejo uma imagem virtual. Por quê? Porque essa luz que bate no espelho e volta para os meus olhos, assim, ela não pode ser projetada. Se eu colocar qualquer coisa na frente para ver uma folha de papel, por exemplo, eu não vou ter uma imagem projetada nessa folha de papel. Então, essa imagem é uma imagem chamada virtual. A imagem no espelho, ela também é chamada de direita. Por que essa ideia de direita? Porque algumas imagens, elas podem ser invertidas, ou seja, de cabeça para baixo, vamos dizer assim. Então, as imagens podem ser de cabeça para baixo ou direita. Alguns espelhos, por exemplo, quando a gente vai analisar um espelho côncavo ou um espelho convexo, nós poderemos, mas no caso do espelho convexo, nós poderemos ter a imagem de cabeça para baixo. Então essa imagem de cabeça para baixo, nós vamos chamar ela de imagem invertida. E no espelho plano, isso não acontece. Assim como nas lentes também, as lentes podemos ter, quando fazemos uso de lentes, podemos ter uma imagem de cabeça para baixo. Essa imagem de cabeça para baixo é chamada de imagem invertida. Então no espelho isso não acontece, a imagem nunca fica de cabeça para baixo. Logo vamos falar que no espelho plano a imagem é direita, porque ela tem a mesma orientação do objeto real. A outra coisa é sobre o tamanho. As lentes e os demais espelhos, isso não acontece com o plano, o espelho plano não faz isso, mas os espelhos esféricos e as lentes, elas modificam o tamanho do objeto que estamos observando. Na realidade, fazendo uma correção, o objeto que estamos analisando, ele não muda de tamanho, é a imagem desse objeto que muda de tamanho. Então, essa imagem que vamos observar, ela pode ser diminuída ou ela pode ser aumentada em outros casos. Mas no espelho plano, o que acontece é que a imagem tem sempre o mesmo tamanho do objeto. E a outra coisa comum nos espelhos planos é a simetria. Existe uma simetria em relação ao espelho, o que nós chamamos de espelhado. Essa característica de ser espelhado é o que chamamos também de simetria. Temos uma figura para representar essa formação da imagem nos espelhos planos. Vejam que o que eu estava falando, que a imagem é virtual, porque ela se forma, vamos dizer assim, atrás do espelho. Ela não pode ser projetada, então ela se forma atrás do espelho. Nós temos o objeto que está na frente do espelho e temos a imagem que parece estar do outro lado do espelho. Para quem observa, todo mundo que já se olhou no espelho vai ver que parece que estamos do outro lado do espelho. Então, se estamos atrás do espelho, então essa imagem é virtual. A imagem ela não está de cabeça para baixo, então ela é direita. A imagem tem o mesmo tamanho do objeto, então ela é igual ao objeto original, a imagem, e é simétrica porque vai ter essa coisa do que chamamos de espelhamento. Mas se quiséssemos saber o tamanho da imagem e a distância em que ela se forma, como deveríamos fazer isto? Então, para construir essa imagem
imagem de forma geométrica, nós vamos desenhar o espelho como uma linha reta. Vamos traçar os raios incidentes e os seus correspondentes refletidos. Então, nas extremidades do objeto, faço sair dois raios diferentes, passando ali próximo deles. Então, e vou seguir a lei da reflexão. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo do raio refletido. Então é isso que está acontecendo aqui. Vejam que são dois raios e dois raios. Então o raio incide e o raio reflete. Aqui novamente também, dois raios que incidem, dois raios que refletem. E aí, depois prolongamos esses raios refletidos e a imagem se localiza exatamente atrás e a mesma distância que o objeto tinha do espelho. No caso, para o observador vai parecer um pouco mais distante. Por exemplo, vamos dizer que o objeto está a 10 centímetros, então o observador aqui que está a 11 centímetros, por exemplo, 1 centímetro a mais, que está a 10 centímetros, e o observador que está a 11 centímetros. Esse observador ele vai perceber que a imagem está também a 10 centímetros atrás do espelho. Ou seja, 10 mais 10, que dá 20, e mais 1, que é a distância do objeto para ele. Ou seja, ele vai perceber essa imagem a 21 centímetros de distância dele, mais a 10 centímetros atrás do espelho. Vamos a um exemplo resolvido mediante tudo aquilo que já vimos. Uma vela ela é posicionada atrás de 3 folhas de papel cartolina com pequenos furos alinhados. A luz só passa quando os 3 furos estão perfeitamente alinhados. E por que isso acontece? A solução, se voltarmos lá atrás, se você não lembra, nós vimos que a luz se propaga em linha reta. Então, a resolução é porque a luz em meios homogêneos e transparentes como o ar se propaga em linha reta. Se os furos não estiverem alinhados, a luz será bloqueada por uma das cartolinas, não alcançando o observador. Vamos a outro exemplo resolvido. Exemplo 2. Um eclipse solar parcial, como é mostrado aqui na imagem. Vemos uma parte do Sol coberta pela Lua. Apenas uma parte foi coberta pela Lua. Outra parte nós estamos vendo. Que região está sendo observada da Terra? Sombra ou penumbra? Ou seja, eu estou vendo o Sol, como está mostrado aqui na imagem, e a Lua está passando na frente dele, mas não está cobrindo ele totalmente. Eu consigo ver uma parte dele. A Lua só cobre uma pequena porção do Sol. Então a pergunta é: eu estou numa região de sombra ou eu estou numa região de penumbra se eu estou observando isto? E a resposta é a seguinte: se eu estou vendo parcialmente a luz, então essa luz está sendo bloqueada parcialmente, ou essa região está sendo iluminada parcialmente. Logo, essa é a definição de penumbra, já que a sombra eu não veria nada, porque a luz estaria sendo totalmente bloqueada. Então vamos à resolução. Estamos na penumbra, pois a Lua bloqueia parcialmente a luz solar. Na sombra total, ocorreria um eclipse total e o Sol não seria visível. Uma coisa interessante daqui é que podemos perceber como é que funciona o eclipse solar total. O eclipse solar total ele vai ser visto aqui na nossa cidade somente se a Lua passar e cobrir totalmente o Sol. Isso vai variar de região para região. Muitas vezes tivemos eclipses e aqui na nossa cidade esse eclipse não foi um eclipse total. Ou seja, nós conseguimos ver uma parte do Sol. Vamos para o exemplo 3. Um raio de luz incide em um espelho plano com um ângulo de 40 graus em relação ao normal. Pergunta: qual será o ângulo de reflexão? Se você lembrar da segunda lei, você já sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Logo, a solução vai ser, vamos lá, resolução. Pela segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Portanto, θi é igual a θr, que é 40 graus. Exemplo resolvido 4. Um objeto ele está a 2 metros de distância de um espelho plano. Onde estará localizada a sua imagem? Se pegarmos o exemplo que dei anteriormente também, já temos a resposta para essa pergunta. Vimos que a distância do objeto para o espelho é a mesma que do espelho para a imagem. Então, se a distância do objeto para o espelho é 2 metros, a distância do espelho para a imagem também é 2 metros.
Vamos à solução. Em espelhos planos, a imagem está à mesma distância do espelho atrás do plano refletor. Portanto, a imagem está a 2 metros atrás do espelho, com o mesmo tamanho e a orientação lateral invertida. Exemplo resolvido 5. Um ponto objeto está a 3 centímetros de um espelho plano. Trace os raios e localize a imagem. Aqui vamos usar o mesmo raciocínio que fizemos também um exemplo onde mostramos como se forma a imagem atrás do espelho. Vamos à solução. Aqui nós temos o nosso quadro onde vamos fazer o nosso objeto, o nosso espelho. E temos o observador. Esse olho é o olho do observador que vai observar essa imagem. Então, qual é o primeiro passo que vamos fazer? O primeiro passo é desenhar o espelho como uma linha reta. Então, fizemos isto. Está aqui o espelho na frente do observador como uma linha reta. Depois, vamos marcar o ponto objeto a 3 centímetros na frente do espelho. Fizemos aqui este objeto em amarelo a 3 centímetros na frente do espelho. Posteriormente, vamos traçar os raios incidentes e os seus correspondentes refletidos. Aqui nós temos o raio incidente e o raio refletido, mais outro raio incidente e o raio refletido na extremidade de baixo. Agora, na extremidade de cima, vamos fazer também a mesma coisa. Um raio incidente que passa pela parte superior do nosso objeto e esse raio incide no espelho e é refletido. Vamos fazer mais outro raio incidente, esse agora em verde, incide no espelho e é refletido no olho do observador. Então agora nós temos 4 raios incidentes e 4 raios refletidos. Agora vamos fazer o quê? Vamos para o quarto passo. O quarto passo é prolongar os raios refletidos atrás do espelho. E o cruzamento vai indicar o ponto imagem. Então vamos prolongar o raio verde, o raio preto, o raio em azul e o raio em cinza, como está aqui na imagem. Prolongamos todos eles e formamos aqui a imagem. Qual é a conclusão? Concluímos que a imagem está à mesma distância. Observem, a imagem aqui, essa distância é a mesma que esta daqui. A distância da esquerda é a mesma distância da direita. Vejam essa seta. E o objeto se formou atrás do espelho. Então, concluímos que a imagem está a 3 centímetros também do espelho, atrás do espelho. Ela é virtual porque se formou atrás do espelho e é direita porque não está de cabeça para baixo. Vamos a outro exemplo. Exemplo 6. Você escreve a letra F diante de um espelho plano e a pergunta é: como ela aparece refletida? Como a letra F vai aparecer refletida no espelho? Vamos à solução. A imagem formada é simétrica lateralmente. Então, a letra F aparecerá invertida da esquerda para a direita como se fosse um F espelhado. Sim, está na frente do espelho, é um F espelhado. É o que acontece, por exemplo, se vocês já viram, na ambulância. Algumas ambulâncias vai ter o nome ali, ambulância, invertida. Para quando você olhar no retrovisor, você vê o nome correto. Então, isso existe. Vejamos aqui a imagem de como ficaria o F. Então, temos aqui o F central aqui, que não está invertido. E se você observar aqui na direita, nós temos um F invertido, ou um F espelhado. Alguns exercícios de fixação, que é para você testar o seu conhecimento. Vamos lá. Sombras definidas. Então, explique por que a luz forma sombras definidas quando usamos uma fonte pequena e pontual, como foi mostrado no decorrer dessa aula. Vela e o espelho. Uma vela é colocada diante de um espelho plano. Desenhe e descreva a imagem, como vimos agora há pouco. Reflexo no espelho. Ao observar seu reflexo no espelho, você levanta a mão direita. Qual mão sua imagem levanta? Será que para você a mão direita, quando você observa, parece a direita ou ela parece a esquerda? Raio de luz. Desenhe um raio de luz atingindo o espelho com 45 graus. Trace o raio refletido, raio incidente e raio refletido. Um experimento. Faça um experimento simples para demonstrar que a luz se propaga em linha reta. Resumo da nossa aula, de forma bem rápida. Propagação retilínea da luz. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Tipos de feixe. Vimos que existem os feixes paralelos, divergentes e convergentes, cada um com aplicações específicas. Meios de propagação. Nós vimos que tem os meios transparentes com visão nítida, translúcidos com a visão sem nitidez e opacos que bloqueiam totalmente a luz. Resumo sobre reflexão e imagens. Leis da reflexão. O raio incidente, normal e refletido estão no mesmo plano. O
ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Imagens em espelhos planos, elas são sempre virtuais, direita tem o mesmo tamanho e é simétrica em relação ao espelho. A compressão das leis da reflexão permite entender como as imagens são formadas em espelhos planos, um fenômeno que observamos diariamente. Há aplicações práticas da óptica geométrica. Uma das aplicações que podemos fazer uso é no periscópio. O periscópio, o que é? Aquele instrumento onde vemos em televisão como se fossem os submarinos. O submarino coloca ali uma parte para fora e a pessoa que está ali consegue ver bem acima. A ideia de um periscópio, eu gostaria que vocês até pesquisassem na internet como fazer um periscópio, ou posteriormente nós podemos mostrar um vídeo como fazer um periscópio. Então, o periscópio é um instrumento que utiliza espelhos, normalmente 2 espelhos planos, de forma bem simples, 2 espelhos planos, e esses espelhos faz com que possamos visualizar os objetos acima de obstáculos, e neste caso aplicamos as leis da reflexão. Também utilizamos os retrovisores, que permitem a visualização do que está atrás do motorista, e utilizamos também espelhos planos ou curvos em retrovisores. E utilizamos a óptica geométrica também em câmeras fotográficas, onde combinamos espelhos e lentes para capturar e direcionar a luz, formando a imagem. Desta forma, podemos dizer que a óptica geométrica está presente em inúmeras tecnologias e fenômenos do nosso cotidiano. Assim, é importante compreender seus princípios, pois isso nos ajuda a entender melhor o mundo ao nosso redor e como a luz interage com diferentes materiais e superfícies. Encerramos a nossa aula por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos e tchau, tchau!